Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês nesse tempo tão diferente que nós temos vivido, mas um tempo onde Deus tem os seus propósitos, né? Eu sempre digo isso, que o Senhor não pede o controle de absolutamente nada, Ele é soberano sobre todas as coisas e não há nada que Ele permita que não tenha um propósito a ser cumprido. Então, que nesses tempos de quarentena, de mudanças radicais em todo o planeta, que a gente esteja com os ouvidos bem atentos à voz do soberano Deus para aprender dele tudo que Ele tem para nós. Amém? Sejam bem-vindos à minha casa. E vamos lá, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, e nós vamos ler a partir do verso 51. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Gente, esse texto fala profundamente ao meu coração. Algumas traduções, de que espírito sois? Aqui nessa tradução, Jesus está afirmando: vocês não sabem de que espírito vocês são. Olha o que vocês estão falando. Realmente vocês querem que orar e trazer fogo do céu, condenação sobre as pessoas porque elas não quiseram me receber, né? E eu acho interessante quando Jesus fala aí no verso 55, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Nesses dias que a gente tem vivido, principalmente nesses últimos tempos, não digo exatamente dentro dessa realidade do Covid-19, mas um pouco antes, nos 3 últimos anos, a gente tem notado com a animosidade das pessoas, como elas estão indispostas umas com as outras, como as pessoas estão armadas umas contra as outras, como elas têm uma tendência natural a pensar o pior do outro, né? Isso é uma coisa geral, gente, tá? Eu não estou me excluindo desse processo, não. A gente está muito reativo e a gente assume uma postura, já fica na defensiva, você nem sabe se a pessoa está querendo te atacar, mas a gente já assume uma postura defensiva, né? E há uma polarização nas opiniões, nos desejos, nas doutrinas, enfim, há uma polarização, né? E o outro que pensa diferente de nós, gente, não necessariamente ele é nosso inimigo, muito pelo contrário. O outro, quando ele pensa diferente de nós, ele coloca em xeque a nossa própria opinião, nossos próprios conceitos, e isso serve ou para a gente mudar de ideia, para a gente ser instruído num caminho mais excelente, para a gente receber uma outra perspectiva, ou para a gente então reafirmar e aprofundarmos ainda mais as nossas raízes dentro das nossas convicções. Então, a opinião do outro, o posicionamento do outro, ele pode ser extremamente benéfico quando a gente sabe se posicionar diante dele e não assume que o que pensa diferente de nós é nosso inimigo, de maneira nenhuma. Né? O que pensa diferente de nós, pensa diferente de nós, né? E aí isso nos leva a esse texto onde Jesus confronta os discípulos. Gente, pensa, era Tiago e João. João é conhecido como discípulo do amor. João era o docinho,
né? João era o querido, João era o afetuoso do grupo. Então você imagina, se o afetuoso do grupo estava querendo invocar fogo do céu para destruir aquele povoado samaritano, você imagina então os mais afoitos, os mais ousados ou os mais coléricos do grupo, né? Então Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não sabem de que parte vocês vêm? Vocês são de paz? Vocês são de guerra? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Vocês são meus discípulos, né? E aí, isso nos leva para aquele texto que está lá em vários momentos do Novo Testamento, da mensagem do Evangelho. Qual é a boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho? Que Deus enviou o seu único Filho porque amou o mundo de tal maneira que Ele deu esse Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? É o Evangelho que fala de amor e graça, ou seja, nós amamos hoje ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, não é assim? Nós fomos alcançados pelo amor, um amor gracioso, um amor que não se derrama pelo nosso merecimento ou porque a gente faz tudo certinho. Não, quando Jesus deu a vida por nós, nós não fazíamos coisa alguma certa. A humanidade estava totalmente distanciada de Deus. E Jesus veio então, através do amor e do seu sacrifício, amor sacrificial, né? E não amor interesseiro, amor sacrificial derramado em favor de cada um de nós, fez então reconciliação, reconectou uma ligação que tinha sido interrompida. Talvez você esteja falando assim: Helena, mas você tem falado tanto sobre isso. É porque eu acho que as pessoas não estão entendendo o que é seguir a Cristo, gente. Seguir a Cristo não é mudar de religião. Quando se fala em convertei-vos dos vossos maus caminhos, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando isso é dito, esse arrependei-vos não é remorso, que você fica chorando pelas coisas erradas que você fez. Quando você fala em conversão, não é você mudar de religião. Converter, arrepender, é mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de postura. Não é mudar de religião e continuar agindo do mesmo jeito. Não é ter Jesus nos lábios, mas não nas atitudes. Então, mais do que nunca, é urgente que a gente entenda a mensagem do Evangelho. O Evangelho consiste em que nós estávamos perdidos, nós estávamos separados de Deus como seres humanos, e Deus enviou o seu único Filho para que Ele pagasse o preço e levasse sobre os seus ombros a culpa que era nossa, e como um cordeiro santo, imaculado, sem culpa, Ele foi imolado, o sacrifício perfeito de Deus, para que nós então fôssemos reconciliados e voltássemos a viver em comunhão com Deus. É isso que Jesus fez, não foi pelo nosso merecimento, não é pelas suas boas obras. Às vezes nós tentamos de todas as maneiras parecermos justos ao Senhor no nosso próprio esforço, e a gente se esforça, mas continua pecando, porque nós estamos agindo no nosso próprio esforço. Mas quando nós conhecemos a Deus em Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, Ele vai fazendo essa obra em nós. Ele vai nos transformando, Ele vai nos adocicando, Ele vai inclinando o nosso coração aquilo que é importante para Ele e vai tirando de nós as nossas mazelas, as nossas misérias, o nosso desejo de vingança, a nossa disputa por poder. Ele vai tirando isso de dentro de nós. É uma obra que Ele faz em nós. E muitos de nós às vezes nos sentimos melhores, superiores aos outros, porque deixamos de fazer algumas coisas e fazemos outras coisas e pensamos erroneamente que somos justificados pelas nossas obras. Nós não somos justificados pelas obras, somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Não é mérito nosso, não é merecimento nosso, é graça, bondade e misericórdia de Deus expressos em Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim, para você, Ele olha através da cruz de Cristo, Ele te enxerga através de Jesus, não é pelas suas boas obras, mas a gente tem tentado e principalmente a gente tem se sentido mais justo e melhor do que os outros por causa das nossas obras. Eu quero
conversar com você no dia de hoje e perguntar para você: será que você se sente melhor porque você foi alcançado pela misericórdia de Deus e isso tem ajustado os seus caminhos, ajustado a sua vida, mas aí você começa a confiar na sua própria justiça? Era isso que estava acontecendo com João e Tiago. Eles estavam achando assim: não, nós somos discípulos do Senhor, nós amamos o Senhor, e eles não querem receber o Senhor, então que venha sobre eles fogo do céu, consuma e destrua. Quantas vezes nós queremos ver aqueles que ainda não viram a luz de Cristo, ainda não entenderam o amor de Deus, ainda não foram alcançados, não se deixaram alcançar, né? Porque a graça comum, a graça de Deus cobre a todos nós. A graça de Deus faz que o sol nasça todos os dias sobre justos e injustos. A graça de Deus é aquela que está sempre de portas abertas e de braços abertos para aquele que crê, seja recebido em casa como filho. Como conta a parábola do filho pródigo, né? Então nós não somos melhores uns do que os outros. E a graça está sempre disponível, mas as nossas obras, às vezes a maneira da gente caminhar, não, eu estou servindo a Deus, agora eu conheço Jesus, eu menti, agora eu não minto mais, eu furtava, agora eu não furto mais, eu me prostituí, agora eu não me prostituo mais. Então a gente começa a colocar a nossa força, o nosso vigor naquilo que a gente produz. Ou até que Deus está produzindo em nós, mas isso se torna vaidade no nosso coração. E a gente pensa que nós somos justos pelas nossas próprias obras ou pelas nossas capacidades, enquanto não somos. Cristo em vós, a esperança da glória. É o Senhor se derramando em nós, é a bênção do Senhor em nós, é a operação do Senhor em nós que vai nos mudar, que vai nos santificar e vai nos fazer amar. Lá em Gálatas, entre tantos outros textos, lá em Gálatas capítulo 5, verso 14, diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aí a gente pensa assim, mas como assim, amar a mim como a mim mesma? Eu estava pensando nisso, né? Como que a gente acha justificativa pra gente? Vocês já notaram? Quando a gente, por exemplo, fala assim: ah, fulano, o que foi que aconteceu? Não, é porque eu não tive oportunidade. Algumas frases que a gente usa para justificar o nosso pecado, a nossa inveja, a nossa falsa justiça, a gente pelo menos, a gente fala assim: não, eu não tive oportunidade, me rejeitaram na minha infância, eu cresci sem pai, por isso que eu sou assim, eu estava muito cansado naquele dia, por isso que eu perdi a paciência, perdi as estribeiras, sabe? Eu estava muito cansado. Ah, foi sem querer, não quis dizer isso, não quis te magoar. Ah, eu tenho uma TPM terrível, então é por isso que eu saio de mim, eu fico fora. A gente encontra justificativas para os nossos desvios de caráter. Mas a gente não encontra justificativa para o desvio de caráter do outro. A gente não é tão generoso para com o outro, não é verdade? Às vezes o outro te olhou assim meio torto. Você viu o olhar de fulano? A gente já pensa o pior a respeito do outro. Mas sobre nós mesmos, nós temos sempre uma explicação. Nós temos sempre uma justificativa. Não, é porque eu não tive oportunidade. Não, é porque ele me tratou mal. Não, foi sem querer. Não, é porque eu estava meio irritado. Eu sou humano, me ajuda, não sou perfeito, não. Então, pra gente, nós encontramos justificativa. E é por isso que a Bíblia fala: ame ao outro como você ama a si mesmo. Quando você acha justificativa para você, acha justificativa para o outro. Não, fulano, hoje ele não está num dia bom, deixa eu relevar. Não, ele não teve oportunidade, né? Ele está passando um momento difícil. Não, ele cresceu sem pai. Às vezes a gente não tem um olhar generoso para com o outro, como nós temos um olhar tolerante para nós mesmos ou para aquelas pessoas que estão no nosso foro mais íntimo, né? Os filhos, os pais, os irmãos. O nosso irmão de sangue pisa na bola e o outro de fora está falando dele, a gente não admite. Não fala assim do meu irmão, não vou admitir, não fala assim do meu filho, não, eu não gostei. Por quê? Porque você ama. Você ama o sangue do seu sangue, né? Você ama os seus filhos. E mesmo quando você vê a imperfeição deles, você cobre com seu amor. Você fala: não, eu vou corrigir o meu filho, mas eu não quero outra pessoa falando mal dele, não, porque eu amo. Então quando você vê o outro falando mal de alguém que você ama muito, dói em você. Entenderam como é que nós precisamos de ser aperfeiçoados no amor? Nosso amor é tão vago, nosso amor é tão superficial. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava na mesa, num almoço,
com amigos muito queridos. E eu estava lendo um livro sobre milagres, né? Pessoas que tinham dons de maravilhas. As pessoas impunham as mãos e os enfermos eram curados. As pessoas oravam e situações adversas mudavam. Então, a manifestação do dom de Deus através de milagres e maravilhas em algumas pessoas. E a gente estava conversando sobre isso, sobre testemunhos de algumas pessoas. E eu falei assim, gente, eu queria ter esse dom. Eu queria ter o dom de curar, sabe? Porque... E um amigo muito querido perguntou para mim assim, por que, Helena, que você queria ter o dom de curar? E eu falei assim, porque as pessoas creriam. Porque diante da maravilha de Deus, da evidência do poder de Deus, as pessoas iriam se render. Eu queria ter esse dom de curar as pessoas, de estender as mãos e o enfermo ser curado, aquele que está com câncer ser curado, aquele que está com problemas tão sérios ser levantado. Eu queria ter esse poder sobrenatural. E esse meu amigo, já na época, né, tão maduro, eu ainda era uma menina, e ele virou para mim e falou assim, não, Helena, você não tem que buscar o dom de curar. Você tem que buscar o dom de amar. Porque é nisso que seremos conhecidos como os discípulos de Cristo. E muitas pessoas que experimentam milagres continuam vivendo uma vida toda torta. O milagre se manifesta, elas reconhecem a glória de Deus, mas não se apegam a Deus. Elas voltam para a sua antiga vida. Quantas pessoas? Mas aquelas pessoas que são alcançadas pelo amor de Deus, elas são mudadas para sempre. Então busca o dom mais excelente, que é o amor. Busca amar, pede ao Senhor para derramar no seu coração amor, o amor que vem dele. E aí a gente se lembra que toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Se a gente ama, a gente não vai adulterar. Se a gente ama, a gente não vai roubar. Se a gente ama o Senhor acima de todas as coisas, nós não colocaremos outros ídolos no lugar dele. Se a gente ama, a gente não vai mentir. Se a gente ama, a gente não vai dar lugar à nossa cobiça, né, em relação ao que o próximo tem. A gente não vai invejar. Enfim, seremos aperfeiçoados no amor. E aí isso nos lembra de outro texto. Eu tenho certeza que você está se lembrando aí, né? Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos abrir aí a Bíblia para a gente recordar esse texto tão poderoso também do apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E aí nesse versículo eu paro e penso assim, mas como assim eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres? Eu sou movida pelo amor para fazer isso, nem sempre. Muitas coisas que nos parecem ser por amor é por interesse de reconhecimento, é por vaidade, é por orgulho, é para fortalecer a ideia de ser superior aos outros. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Será que nós estamos sendo aperfeiçoados no amor? Só seremos aperfeiçoados no amor se nos voltarmos totalmente, se nos convertermos a Deus, se nos arrependermos do nosso caminho, da nossa justiça, da nossa opinião, das nossas impressões. Se nós voltarmos a nossa face para o Senhor, voltarmos o nosso caminho para o Senhor, aí então, de fé em fé,
de glória em glória, dia após dia, vamos crescendo, vamos sendo aperfeiçoados no amor perfeito, que é o amor de Deus. Aqueles discípulos já seguiam Jesus. Jesus já estava indo para a conclusão do seu ministério. Estava indo a Jerusalém para entregar-se em favor de nós. Eles já tinham assistido tantas coisas. Eles já tinham visto tanta manifestação da glória do Senhor. Eles já tinham ouvido, por exemplo, o Sermão da Montanha. Eles já tinham ouvido tanto ensino do Senhor sobre o Evangelho, sobre o resgate, sobre a salvação, que era para aqueles que creem. Eles tinham visto tanta gente sendo perdoada e liberada. Eles tinham visto a mulher adúltera sendo absolvida. Eles tinham visto a transformação na vida de Zaqueu. Eles tinham visto o que Deus fez, o que Jesus fez através da vida da samaritana, à beira do poço em Samaria. Eles tinham visto, ouvido, provado. E, no entanto, no coração deles havia um desejo de vingança. Queima. A gente pode invocar fogo do céu? Podemos fazer isso agora, Jesus? Porque eles não quiseram te receber em casa, te receber no vilarejo. Eles não quiseram que o Senhor ficasse hospedado lá. Podemos destruir a cidade? E quantos de nós estão aí querendo destruir, querendo derrubar, querendo vingança? Deus agora vai fazer justiça. Quero ver agora esse povo. E fulano é isso, e fulano é aquilo. Quem é ciclano para proclamar isso e fazer aquilo? Como nós nos temos então alta conta? Quão distantes do Evangelho de Jesus Cristo nós estamos? Boas novas, boas notícias. Você é amado, não por aquilo que você produz, mas pela justiça de Deus. Pela bondade e misericórdia de Deus. A salvação é gratuita. Pelo sacrifício que foi feito na cruz, você não é salvo pelas suas boas obras. Eliana, essa história da hipergraça? Não estou falando da hipergraça, que você pode viver a vida do jeito que você quiser e que Deus está te respaldando. Não. Aqueles que entenderam a graça são aperfeiçoados no amor, porque são tão agradecidos, que não tem outro jeito de responder. Quem muito é perdoado, muito ama. É isso que a palavra de Deus diz. Será que nós temos noção do quão perdoado nós somos, do quão imperfeitos nós somos, mesmo quando nós andamos num caminho reto? Mesmo andando, percorrendo, seguindo a Cristo, nós nos deparamos com as nossas imperfeições todos os dias, com a cobiça, com a inveja, com o desânimo, com a preguiça, com a intolerância com o outro. Que sejamos aperfeiçoados no amor, dia após dia. Que o ensino de Jesus vá entrando, alimentando, transformando. Que a palavra de Deus e o agir do Espírito em nós vá nos limpando dia após dia. Não fique satisfeito com a sua religião. Deixe o Espírito Santo de Deus te transformar dia após dia. De que espírito sois? Que o Espírito de Deus que habita você, que ele te torne dia após dia mais parecido com Jesus. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, que Ele seja forjado em nós, seu caráter seja impresso em nós e que a gente comece a frutificar de acordo com aquilo que recebemos, né? Lá em João 15, Jesus diz que nós, se estivermos enxertados na videira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu em vós, vocês darão muito fruto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Fruto não é obra, tá, gente? Fruto é o fruto do Espírito. Fruto é fruto que se vê no nosso caráter transformado. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Tem muita gente achando que fruto é obra, aquilo que a gente produz, né? Não, aquilo que Deus produz em nós é fruto. Então, que em nome de Jesus, que a oração do nosso coração hoje seja: Senhor, nos transforma, dia após dia. Como diz aquela canção, né?
ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio, o meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Senhor, nós queremos fazer dessa canção nossa oração hoje. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração como o teu. Forma em nós o teu caráter, que as nossas reações sejam como as tuas reações, que o nosso olhar seja como o teu olhar. Nós não conseguiríamos fazer isso em nós mesmos, porque nossa justiça é como trapo de imundície, mas a tua justiça é perfeita, é plena, é absoluta. E nós nos colocamos debaixo da cruz de Cristo, Senhor Deus, e te pedimos que sejamos aperfeiçoados no amor. Abra nossa mente, o nosso entendimento, o nosso espírito para receber, Deus, a grandeza do teu amor, para que esse amor nos transforme e se derrame através de nós, em cada palavra, em cada olhar, em cada pensamento. Transforma-nos, Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Somos do Senhor. De que espírito somos? Somos do Senhor. Então nós queremos manifestar quem o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.